Senhor Deus, querido Pai, amado Mestre Jesus, nosso queridíssimo irmão mais velho, nosso maior exemplo. Pai, nesta manhã, neste culto, assim como o Senhor já tem conduzido todas as coisas, todas as canções, a ceia, a oferta, a recepção, a projeção, Pai, peço que o Senhor continue conduzindo a pregação, que o Espírito Santo tenha total liberdade para me usar, para Ele falar o que Ele bem entender, o que Ele quiser, para edificar a igreja, Pai. Que os nossos ouvidos, nossos olhos, todos os nossos sentidos estejam atentos à Tua voz e à Tua mensagem, Pai. E que nós venhamos sair edificados daqui nesta manhã. E é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, família. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Se você já teve algum momento da vida que você pensou: se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar atrás e começar de novo. Meu Deus. Enfim. Alguém já sentiu isso? Sim. Eu acho que todo mundo, né? Em algum momento da vida quis voltar, né? Atrás, quis voltar no tempo. Talvez alguma palavra que a gente falou e a gente gostaria de voltar e não ter dito aquilo, né? Ou talvez uma decisão financeira que acabou custando caro e a gente às vezes está pagando até hoje por conta de um erro, né? Ou talvez algum erro que a gente cometeu com alguém, com o nosso cônjuge, com o nosso colega de trabalho, ou até mesmo alguns imprevistos que a gente não tem controle, né? Mas que aconteceu, sei lá, o cano estourou. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia lá e fazer alguma coisa para o cano não estourar, né? Mas já pensou se a gente tivesse um controle remoto, né? Que a gente pudesse voltar no tempo, que a gente pudesse ter esse recurso, igual a gente tem no YouTube, né? Ou no Netflix. A pessoa falou alguma coisa, a gente não entendeu, não tem problema, né? Eu tenho um controle remoto, eu volto e tá tudo certo, né? Mas infelizmente a vida não é assim, né? Mas se eu te disser que tem algo, na verdade tem um recurso muito mais poderoso do que o voltar. Existe um recurso muito mais valioso, muito mais edificante do que o simples voltar. E sabe, família, muitas vezes a razão pela qual a gente não quer voltar, na razão pela qual a gente quer voltar, na verdade, é porque a gente quer evitar as consequências. A gente não quer aceitar cicatrizes, o peso que isso vai carregar na nossa história, as coisas mal resolvidas. Muitas vezes a gente prefere voltar no tempo e fingir que nada aconteceu porque a gente não quer encarar essas coisas. Mas tem um recurso muito melhor do que o voltar, que é recomeçar. Obviamente, voltar e recomeçar não são a mesma coisa. Voltar significa isso, né? Se apagar tudo e fingir que nada aconteceu, zerou, formatou, né? Igual faz no computador. Começou do zero, está tudo limpo. Como se as cicatrizes não existissem. Só que a vida não funciona assim. Recomeçar é diferente. Recomeçar é encarar as marcas. Recomeçar é encarar as feridas, os erros. E aprender com os erros que a gente cometeu. Recomeçar não é voltar ao zero. É avançar com experiência. Amém? E o recomeço, ele leva em consideração aquilo que você já viveu, né? Tanto as cicatrizes que você carrega, elas não são só lembranças dolorosas, elas se tornam parte do que você tem se tornado, né? Do que você se tornou e do que você tem se tornado. Mas o mais incrível é que quando a gente se volta para Deus, quando a gente se depara com a Bíblia, quando a gente começa a se aprofundar, essas cicatrizes que aparentemente deixam sinais de derrotas, elas começam a ser marcas da graça de Deus em nossa vida. As feridas começam a moldar o nosso caráter, o nosso jeito de ver o mundo. E elas vão nos transformando pouco a pouco à semelhança de Cristo, através dos nossos erros, através das nossas cicatrizes, das nossas falhas. A gente vai aprendendo e buscando ser mais parecidos com Cristo. Então é por esse motivo que recomeçar é melhor do que voltar.
Faz sentido? Sim. Amém? Mas ainda assim a gente pode ficar cheio de dúvidas, né? Tipo, será que ainda dá tempo para mim recomeçar? Será que é possível? Será que ainda há espaço para mim? Será que é possível reconstruir algo que já foi quebrado? E a resposta é sim. A Bíblia, ela é cheia de histórias, ela é cheia de versículos que falam sobre recomeço, que falam sobre uma nova vida, que falam sobre reconstrução. E a própria vinda de Cristo, ela mostra isso, né? Quando Cristo veio e morreu por nós, é uma reconstrução de um relacionamento que a gente vai ter com Deus, igual era lá no Éden. Isso está sendo reconstruído. Quando Moisés ele sai do Egito, essa passagem ela fala sobre o recomeço para aquelas pessoas. Ela fala de uma nova vida. A história de Noé na arca é um recomeço. Mas hoje a gente vai ler uma outra história que também fala sobre recomeço, que também fala sobre uma nova vida, mas também que fala sobre trabalho em equipe e propósito. E ela fica no livro de Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Vou projetar aqui também. Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Quem achou aí diz: eu amo a Bíblia. Amém? Posso ler? Vou ler aqui, tá? Até o 9. A palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que havia restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, senti-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança, o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que destes a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém? Então, família, o que aconteceu aqui, né? O que houve? Neemias, ele era um judeu e ele era copeiro do rei. Esse cargo de copeiro era um cargo muito alto no reino. Era um cargo de confiança, de muita responsabilidade, porque ele era responsável por servir e também proteger as bebidas do rei. E era um cargo assim de extrema lealdade, porque muitas vezes o copeiro ele precisava beber a bebida antes, porque poderia ter algum envenenamento de alguém para matar o rei. Então era um cargo assim meio perigoso, mas ele era um cargo muito honrado, era um cargo muito disputado. E também ele tinha uma certa influência, porque ele estava sempre próximo do rei, ele tinha um certo poder também. Algumas pessoas
viam Neemias de uma forma diferente em questão de autoridade. Só que aí o que acontece? Ele recebe visitas dos seus irmãos lá de Jerusalém e ele pergunta como que estão as pessoas lá, o que está acontecendo. E aí a notícia não é muito agradável, né? Eles falam que a cidade está em ruínas depois do exílio babilônico. Ele recebe a notícia do estado que Jerusalém estava. E aí o que ele faz? Ele ora, aí ele confessa os pecados do povo e ele pede ajuda para Deus. E nessa oração, Neemias ele faz uma confissão sincera dos pecados dele, não só dele, mas de todo o povo judeu. E além dessa confissão, ele lembra das promessas que Deus tinha feito. E aí ele pede proteção para Deus e pede ajuda para reconstruir os muros de Jerusalém. Então é uma oração cheia de fé, mas também de muita responsabilidade. E aqui a gente já pode tirar uma reflexão dessa passagem. Que é qual área da sua vida que precisa de reconstrução hoje? Qual muro que precisa ser reconstruído na sua vida? Pode ser o seu relacionamento com Deus, que já não anda tão bem, que às vezes você lembra e você fala, nossa, era tão bom quando eu orava mais, quando eu lia, quando eu jejuava, e você sente que não está indo tão bem assim. Pode ser na sua vida financeira, no seu casamento, na sua família. Então, qual área da sua vida precisa de reconstrução hoje? Tem uma área que precisa de reconstrução na sua vida hoje? Se a resposta for sim, você tem orado para Deus sobre essas coisas? Você tem sido sincero com Deus sobre essas coisas? Ou você apenas tem o conhecimento de que tem algo que precisa ser mudado na sua vida? Sabe, muitas vezes o divisor de águas pode estar aí, família. A gente sabe que tem algo na nossa vida que precisa ser lidado, que precisa cuidar, que precisa de reconstrução. A gente sabe muitas vezes que do jeito que está não está bom, mas muitas vezes a gente não faz a oração sincera, apresentando para Deus isso, pedindo ajuda, igual Neemias fez. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele ficou triste, ficou chateado, ele orou, jejuou e já começou com Deus. Porque ele sabia que, independente do que ele começasse, se ele começasse sem Deus, não serviria de nada. Muitas vezes a gente não confessa o nosso pecado, que pode estar agindo diretamente nessa área específica que precisa de reconstrução na nossa vida. Então, família, como eu disse, o primeiro passo para uma reconstrução começa com Deus. Depois de você identificar qual área da sua vida precisa de um começo, precisa de reconstrução, você vai para Deus. E uma oração sincera, pedindo ajuda, confessar, é abrir o jogo com Deus mesmo, falar tudo, colocar tudo para fora. Amém? Então vamos prosseguir aqui em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 11 e 12, e depois a gente vai pular para 17 e 18. Amém? Todos lá? Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens, e não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum, além daquele que eu estava montado. Agora lá no 17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Amém. Então depois que Neemias ele orou, depois que ele confessou seus pecados, ele decide reconstruir os muros. Aí ele vai para Jerusalém
e ele vai analisar a dimensão que estava o problema lá. Porque até então ele só tinha escutado, né? Os amigos dele falou, mas depois ele foi lá para entender aonde que estava mais quebrado, aonde que precisava de mais urgência. Ele foi ver o real tamanho da situação que estava. E com certeza, família, não foi uma visão, acho que, muito agradável para ele. Não foi uma visão alegre de se ver. Não foi nada fácil ele ver aquilo. O lugar onde ele viu tudo construído, tudo bonito, maravilhoso, e de repente ele se depara com uma destruição, pessoas sendo humilhadas, aqueles muros gigantescos todos abaixo. Não foi uma visão fácil para ele. E isso pode ser aplicado na nossa vida também, quando a gente estiver buscando uma reconstrução em alguma área específica. Muitas vezes não é confortável tocar em áreas de nossa vida que precisam de um recomeço. Muitas vezes machuca falar no assunto. Muitas vezes é vergonhoso, é humilhante. Se a gente olhar profundamente, não é uma visão que nos traz alegria. Pelo contrário, pode ser até mesmo a gente pode não ter nem esperança nessa área. Mas é de extrema importância que a gente pare e que a gente analise o tamanho do estrago que isso pode ter causado ou está causando na nossa vida e também de quem está próximo a nós. E é importante isso porque a gente precisa traçar um plano para começar uma reconstrução e de uma forma eficaz. Amém? E temos mais uma reflexão aqui. Você tem tido coragem de ir mais profundo em áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas? Você tem tido coragem? Porque saber é uma coisa. Neemias ficou sabendo da situação. Depois ele precisou ir lá ver e encarar. Então, depois que a gente sabe, a gente precisa ter coragem de ir profundamente. Pedindo ajuda, procurando ajuda profissional, qualquer coisa. Ou você tem se acovardado e não quer ver o real tamanho do estrago que isso está acontecendo, que isso está fazendo na sua vida. Ou você pode estar no modo Zeca Pagodinho também, sabe, mas deixa a vida me levar, vai empurrando com a barriga, do jeito que tá bom, pior que tá não fica. Mas talvez você precise conversar com alguém. Talvez você precise expor algo, expor algum pecado, ou alguma situação que está acontecendo ou que aconteceu. A gente precisa fazer uma análise. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 11, 28 ao 30, que é no momento da ceia. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, precisamos sempre, família, parar, nos examinar, observar áreas de nossa vida que precisam de atenção, que podem estar quebradas, que podem estar se quebrando, e que podem estar desprotegidas, igual Jerusalém estava. Sem os muros, aquela cidade estava desprotegida, era fácil de se invadir, qualquer um podia entrar, podia fazer o que quiser, porque ela não tinha proteção. Eu sei, família, o recomeço nem sempre é fácil. Reconstruir dá trabalho, exige muito esforço, é um processo que muitas vezes é doloroso antes. Mas eu quero dizer, tenha total certeza que se você conseguir enfrentar, tiver coragem, começar com Deus, o resultado vai ser espetacular. Você vai estar protegido, você vai estar amparado. Amém? Amém. E no capítulo 3, eu não vou ler o capítulo 3, ele é bem longo, e o capítulo 3 é onde eles começam a reconstrução do muro, é onde eles realmente começam a colocar esse plano em prática, né? E o plano que Neemias executa aqui é uma verdadeira estratégia, sabe? O que ele faz? Primeiro, ele começou com oração e jejum, depois que ele ficou triste. Ele pediu perdão pelos pecados. Então, o primeiro passo, ele começou com Deus. O segundo passo, uma parte mais lógica, ele foi
foi mais profundo para entender a dimensão que estava o problema. Ele foi fazer uma análise do estrago que foi feito. E o terceiro, mobilizar as pessoas. Fazer com que cada um se sentisse parte daquele projeto também, daquela situação. Muitos sabiam o que estava acontecendo, muitos moravam em Jerusalém. Mas Neemias, que nem estava em Jerusalém, que se levantou para fazer isso. Então ele precisou mobilizar essas pessoas, ele precisou ajudar essas pessoas a enxergar que precisamos agir. Então, essa é uma das partes mais fascinantes dessa história aqui, que ele mobiliza todo mundo. Porque, família, não foi um trabalho realizado só por um pequeno grupo. Foi um trabalho, praticamente, eu acho que 98% da cidade se envolveu nesse trabalho. 2% era do contra, não quiseram participar, só ficaram olhando, até zombaram do plano de Neemias. E sempre vai ter alguém do contra, independente da área que você estiver enfrentando, sempre. É igual aquela propaganda do dentista, né? 9 a cada 10 dentistas recomenda Colgate. Mas tem um que eu prefiro o sorriso. Sempre vai ter alguém do contra. Mas focando aqui nesses 98% que quiseram ajudar, é aqui que começa o capítulo 3 de Neemias. É onde começa uma lista de reconstrução. Cada família, cada grupo, cada pessoa tinha uma parte específica para cuidar. Uma coisa que chama atenção também é a diversidade. Tinha sacerdotes ajudando, tinha perfumista, tinha porteiro, governante. Homens e mulheres de outras cidades também foram para lá para ajudar. Ou seja, não importava o status social, não importava a profissão, todo mundo tinha um papel fundamental ali na reconstrução desse muro. E também trazia ele trouxe um sentimento de pertencimento, sabe? Cada um podia olhar, depois que construiu tudo, olhar e falar assim, sabe aquela parte do muro ali? Fui eu que construí, eu que ajudei. Aquela outra parte ali, eu joguei massa. Então todo mundo se envolveu. E a gente pode até ter uma reflexão como igreja também. Qual parte aqui da ICIRP você pode olhar e dizer que está ajudando a construir? A gente também estamos construindo muitas coisas aqui. Aconteceu muitas coisas na nossa igreja. Mas agora é o momento onde a gente está reconstruindo. Então você se sente parte, você tem esse sentimento de pertencimento, de um dia chegar e falar assim, eu ajudei nisso. Hoje a igreja está voando alto e eu tenho um tijolinho ali que fui eu que ajudei. Você tem esse sentimento igual as pessoas tinham naquele momento? Ou será que você está sendo esses 2%? Que só está olhando, que não está ajudando, e deixando lá, já tem 98% fazendo, então deixa eles fazer que eles dão conta. E família, o sucesso dessa construção do muro, ele só veio por essa combinação, né, de responsabilidade individual que cada um teve, mas do esforço coletivo. E podemos tirar mais uma reflexão. Você tem incluído irmãos em áreas da sua vida onde precisa ser reconstruída? Ou será que você tem tentado enfrentar tudo sozinho? Batendo no peito e falando, não, deixa que é seu tanto, eu vou. Eu sei, sabe, que muitas vezes, dependendo da área que você está lidando, vai depender muito mais de você do que das pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode incluir pessoas para te ajudar. Isso não quer dizer que você não pode chamar de pessoas para caminhar junto nesse processo. Em muitas áreas da minha vida, família, eu só consegui vencer, eu só fui capaz de vencer e dar passos porque tinham irmãos do meu lado me ajudando, tinha pessoas me encorajando, tinha pessoas que estavam a par da minha luta e foram comigo até eu vencer isso. E os estudos bíblicos é um exemplo disso. Nós que estudamos a Bíblia, é um exemplo claro disso. A gente precisa lidar com várias coisas, a gente está tendo um novo começo, um processo, mas tem pessoas que estão nos ajudando, pessoas que estão nos aconselhando a dar esses passos. Por mais que os passos sejam nossos, mas pessoas estão nos encorajando e envolvidas na nossa causa. Amém?
E é isso que a gente precisa aplicar na nossa vida. E eu também quero dizer para você que está nos assistindo, que está nos visitando, eu não sei como você chegou, eu não sei qual área da sua vida você pensou no momento que eu falei se tem alguma área que precisa de reconstrução, mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer te dar uma nova história. Deus, Ele se importa com você. Ele quer te manter protegido. Ele quer reconstruir algo novo com você, um novo relacionamento. Ele quer fazer parte da sua vida. Talvez você já tenha enfrentado muitas coisas sozinho. Mas é o momento de você chamar alguém para participar. E eu quero te dizer que não importa qual situação, qual história, o que você está lidando. Deus, Ele tem algo para você. Ele tem uma solução para você. Amém? E eu te convido também, se você quer entender mais sobre o que Cristo fez por você e como Cristo pode te ajudar nessa causa, eu te convido a estudar a Bíblia com a gente. Eu te convido, você que está no YouTube, se você tem esse interesse, escreve aí no comentário, eu quero estudar a Bíblia, que a gente vai entrar em contato com você. Então, não lute mais sozinho, você não está sozinho nessa guerra. Em 2 Coríntios 2, 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então Deus tem um novo recomeço. Deus tem coisas boas para você. Amém? Então, família, tem algumas considerações finais também que eu gostaria de fazer e uma breve recapitulação. A importância de ter um propósito claro. Neemias, ele sabia exatamente o que ele queria. Neemias, ele queria reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tinha um propósito claro. Ele tinha um propósito essencial para o recomeço. E antes de dar o próximo passo, reflita, né? O que eu quero reconstruir? O que eu quero começar de novo na minha vida? Então tenha um objetivo claro, tenha um propósito claro. Planejamento e organização fazem a diferença. Neemias, ele não fez as coisas de qualquer jeito. Ele não falou, eu tenho que reconstruir o muro, então vamos lá reconstruir o muro. Já era, é só chumbar a massa lá e tacar tijolo que a gente reconstrói. Não foi assim. Ele organizou, teve um trabalho, ele designou tarefas específicas. Grupos cuidavam de um ponto X até um ponto Y da reconstrução e outras pessoas assumiram. Isso mostra que o planejamento e a organização é fundamental para alcançar não só os objetivos, mas um recomeço na nossa vida. Então, no seu recomeço, pense em como você pode planejar os passos de forma eficaz. Terceiro, a força da comunidade e do apoio. A reconstrução dos muros foi um esforço coletivo, né? Ele não tentou fazer tudo sozinho, ele não tentou enfrentar tudo. Deus tinha colocado no coração dele, mas mesmo assim ele envolveu pessoas. Ele buscou a ajuda de muitas pessoas, muitos amigos, famílias, colegas, que foi crucial para superar esses desafios. Então, inclua pessoas, inclua irmãos, pessoas que realmente querem te ajudar, pessoas que vão somar na sua causa, que vão se alegrar com a sua vitória, porque isso faz parte do processo. A minha avó, ela sempre fala que tanto para nascer quanto para morrer a gente precisa de pessoas. Para nascer você precisa de alguém lá, muitas vezes para puxar, para fazer alguma coisa, e para morrer você já morreu, mas tem alguém que tem que te enterrar. Então a gente precisa de alguém. A gente já nasce precisando de alguém e morre precisando de alguém. Então não tente enfrentar tudo sozinho. Cada contribuição conta. No capítulo 3, até encorajo vocês a lerem, é um capítulo longo, mas tem muitas coisas lá. A gente vê que cada pessoa contribuiu de alguma forma. Seja reconstruindo, seja apoiando, seja levando material, carregando carriola, sei lá. Mas todos contribuíram e cada contribuição foi valiosa. Até mesmo alguém que se colocasse eu só consegui colocar um tijolo, foi muito importante. Porque se você imaginar essa parede aqui do jeito que está, mas se você tirar um tijolo só, na hora você vai ver que essa parede tem um buraco. Por isso faz tanta diferença um tijolo só.
Então, toda contribuição é válida. Resiliência diante dos obstáculos. Ao longo da história daqui da reconstrução, ele teve alguns desafios. Pessoas zombavam, pessoas falavam que não ia dar certo esse plano. Teve vários desafios. E com certeza também teve desafios comuns, né, que aconteceu. Mas nesses momentos a gente precisa ter resiliência, a gente precisa pedir forças a Deus para perseverar, pedir forças para Deus nos mostrar por que eu estou fazendo isso. Pensa lá no futuro, eu estou trabalhando aqui para quê? Quando você vislumbrar os muros construídos, vai te dar força. Quando você vislumbrar a área da sua vida que precisa de restauração, o seu relacionamento com Deus, isso vai te dar forças, o porquê você está fazendo isso. E as dificuldades, as zombarias, pessoas que não acreditar, não vai ser tão relevante. Vai passar. Amém? E por último, e o mais importante, fé e confiança em Deus. Como eu disse, Neemias, ele começou um projeto com oração, confiança, jejum. Ele ficou triste quando recebeu a notícia, sim, mas ele falou, não vou ficar só na tristeza. Então ele começou no lugar mais sensato que alguém pode começar qualquer coisa. Começou com Deus. Então jejue, ore, fale com Deus. Isso lembra a importância da orientação que Deus dá. Isso demonstra a sua confiança em Deus quando você começa com Ele. Isso ajuda a sua conexão com Ele. E até mesmo quando você for falar para outras pessoas, encorajar outras pessoas para entrar na sua causa, Deus vai estar com você. Deus que vai estar também tocando no coração dessas pessoas. Considere sempre a importância de manter uma conexão com Deus. Amém? Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Deus a gente não faz nada, família. Se a gente acordou, foi por conta dele. Até pessoas más, ímpias, é por conta dele. Ele que dá o fôlego de vida. Ele quem dá, ele quem tira. Então, se a gente não começa as coisas com Deus, há uma grande chance de dar tudo errado lá na frente. Não só lá na frente, mas no começo também. Então, lembre-se disso. Sem Deus, a gente não pode fazer nada. Amém? Bom, família, muito obrigado. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, querido Pai, amado Mestre Jesus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa história, por esse homem que o Senhor levantou para reconstruir os muros de Jerusalém, Pai. Que nós possamos, Deus, sair daqui nesta manhã e aplicar, Pai, essas escrituras, aplicar o que ouvimos aqui em nossa vida, Pai. Que a gente, primeira coisa, que o primeiro pensamento nosso seja em reconstruir um relacionamento com o Senhor. Se o nosso relacionamento não estiver bom, se o nosso relacionamento com o Senhor não estiver dos melhores, que esse seja o primeiro passo, que esse seja a nossa primeira reconstrução, Pai. E que o Senhor nos auxilie para que a gente venha conseguir enxergar áreas de nossa vida que podem estar desprotegidas, que podem estar causando dano não só a nós, mas em pessoas em nossa volta, Pai. Que nós sejamos não só ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos auxilie nessa caminhada, pois temos muitas áreas de nossa vida que queremos que esteja 100%, Pai. Mas a principal de todas tem que ser com relacionamento contigo, Deus. E é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém.